A escola e a universidade são mais do que espaços de aprendizagem. São também locais em que diferentes identidades e experiências se encontram. A partir desse encontro, se estabelecem diferentes tipos de desigualdade, preconceitos, mas também formas de resistência, revelando o quanto nossa sociedade ainda foi construída por uma forte exclusão estabelecida historicamente. Neste mini documentário, damos vozes a pessoas que vivenciam essas experiências. Através de relatos pessoais, buscamos entender como o percurso entre escola e universidade molda identidades, constrói e desconstrói preconceitos e, sobretudo, como permite ter caminhos para uma educação transformadora. Vozes e Vivência é um convite para repensar e escutar como a educação mudou a nossa sociedade brasileira. Quando a gente pensa em desigualdade, de forma geral, a gente está falando da quebra de um valor que é muito importante para se viver coletivamente, que é a justiça. Então, a desigualdade significa dizer que alguém tem muito e alguém tem pouco. Não só da perspectiva material, o que também acontece e o que pauta muito os diálogos sobre desigualdade, mas também alguém que tem muito prestígio, né? E na outra ponta, alguém que está muito vulnerável. Na escola, assim como na sociedade, as desigualdades de raça e gênero, elas se apresentam de forma constante. Então, existe uma certa raça que é mais valorizada na sociedade e que historicamente também tem um percurso que acabou construindo esse lugar de privilégio. Da mesma maneira que a gente sabe também que existe um certo tipo de gênero, né, que retém esse privilégio, mesmo que não declaradamente, né, mas acontecendo no cotidiano, às vezes de uma maneira extremamente naturalizada. Tem um teórico que se chama Michael Apple, ele diz que currículo é poder. Isso significa que a gente escolhe aquilo que vai ser trabalhado no ambiente escolar. E essa escolha, ela é poderosa porque aquilo que fica dentro é aquilo que de fato é valorizado pela sociedade, né? Então, quando a gente não coloca numa perspectiva curricular as questões das desigualdades de gênero, raça, classe, sexualidade, né, deficiência, inclusive, a gente está dizendo que são questões que não são importantes. No entanto, quando a gente adota essa postura na escola, para além da gente ferir, né, de alguma maneira, a dignidade das pessoas, em especial daquelas que já estão mais vulneráveis, a gente deixa também de cumprir aquilo que é a legislação brasileira, né, que vai dizer sobre a finalidade da educação. Quando, desde a Constituição até a LDB, BNCC, esses documentos vão nos lembrar que a finalidade da educação é o desenvolvimento pleno do sujeito. E desenvolvimento pleno é muito além de ensinar português e matemática, que é importante, mas que não é suficiente para que a gente possa construir uma sociedade justa. Então, o currículo é parte essencial dessa pauta, dessa agenda, mas ele também sozinho não dá conta de fazer grandes mudanças. É preciso uma grande articulação da escola, da perspectiva assim curricular, mas também desse desenvolvimento dos adultos da escola, né? E uma série de ações na própria instituição para que corroborem, então, essa demanda do desenvolvimento integral. Intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar, eu sou bem pior. Aqui na Unicamp eu entrei como cotista, tanto PPI quanto vagas PPs, quanto para pessoas que estudaram em escola pública. Eu fiz o meu ensino fundamental inteiro em escola pública, depois eu consegui uma bolsa para estudar em escola particular. E aí eu fui contemplado com PAES para ensino fundamental. E graças a essa política de afirmação que eu
Hoje estou aqui, pelo menos no ano em que eu ingressei, eu estou aqui, porque foi decisivo. As cotas, elas são uma janela de oportunidade que se abre para as pessoas de periferia que normalmente não têm acesso ao ensino particular, ficam restritas ao ensino público, e também para as pessoas destinadas às vagas PPs. Essas vagas, elas são incríveis, assim, abrem muitas oportunidades para as pessoas que não teriam normalmente acesso a essa política. A Unicamp, em 2023, para o vestibular de 2023, ela tirou essa possibilidade de pessoas pretas que cursaram o ensino médio em escolas particulares de concorrer com vagas PPIs, concorrendo para ampla concorrência. E se essa decisão tivesse sido tomada 2 anos antes, no vestibular em que eu fiz, 2021, muito possivelmente eu não estaria aqui compartilhando essa história com vocês. Por isso que a desigualdade e as violências estruturais, elas são tão duras, né? Porque elas são reforçadas cotidianamente. É uma instituição de ensino que está me dizendo de maneira explícita e não explícita que o caminho é esse. São homens brancos que têm que ser valorizados, né? Na universidade, a gente enfrenta uma questão ainda mais complicada, porque para além das questões de raça, né, que a gente vinha falando, muito embora o acesso ele tenha sido possibilitado, né, por situações de cotas, né, não apenas, né, tem ali também aqueles que passam inclusive fora das cotas, né, mas uma ação importante de acontecer. A gente esbarra também nessa questão de gênero, que ela é extremamente forte ainda dentro das universidades, né? Porque também ainda existe um entendimento de que algumas áreas, algumas carreiras têm gênero, né? Então, em geral, áreas do cuidado, como pedagogia, a maioria são mulheres, né? Áreas de exatas, a gente entra na sala e vê a maioria são homens. Né? Então, é um espaço de poder. Então, quando alguém que pertence a uma camada menos privilegiada, que está fora desse rol considerado, né? Considerado por um certo grupo ideal, e de que grupo que a gente está falando que é esse ideal desejado, vangloriado, que acumula privilégios? Eu estou falando de um homem branco, hétero, normalmente, né? É bastante comum, de religião cristã, né? E com aí um certo poder aquisitivo. Eu não estou falando de pessoas paupérrimas, não, né? A gente acaba considerando que esse conjunto de características é o normal. E se é o normal, tudo aquilo que foge desse grupinho vai ser considerado esquisito. Essa pergunta ela é muito interessante, porque a partir do momento que eu entrei na universidade, que a gente começa a ter um pouco mais de contato com outras pessoas negras que são mais politizadas. Então, foi aqui que eu consegui me entender como uma pessoa preta, por exemplo. Por mais que possa ser uma coisa difícil, assim, de conceber, né? Porque características fenotípicas, assim, são muito fáceis. A gente passa por todas as questões de racismo ao longo do dia a dia, mas entrar politicamente nas questões raciais é uma coisa que a universidade ela consegue, ela impulsiona a gente a fazer. Estar presente nos lugares e conquistar esses lugares, isso foi o que mudou quando eu entrei na universidade, aqui na Unicamp. É um lugar de muita resistência. A gente tem que estar se mostrando o tempo todo e o maior problema disso tudo é demonstrar a nossa potencialidade. Eu me sinto julgado ao mesmo tempo que as pessoas olham o tempo todo para mim no sentido de será que ele é apto mesmo de estar nesse lugar? Porque a Unicamp ela é uma universidade muito renomada e aí os estereótipos que caem sobre a gente, se a gente é digno de estar nesse lugar, é uma coisa que assola e impacta muito a nossa vida pessoal, nossa vida acadêmica, nossa saúde mental. Então, estar num lugar que é majoritariamente branco ou originalmente branco é um desafio
é uma luta diária até o último momento da sua formação. Pegando desde o ensino fundamental até esse meu último ano da faculdade, eu tive 2 professores negros que me acompanharam, nem que seja por um período assim. O primeiro que eu consegui encontrar foi uma mulher negra, o nome dela é Rita, foi minha professora de Química no ensino médio. E o segundo foi o professor Everardo, aqui do IB, dando aula de Fisiologia, especificamente da parte renal. E essas foram as minhas 2 únicas experiências. Conheço outros professores negros, mas eles nunca me deram aula ou coisa assim do tipo. Então essas são as 2 únicas experiências que eu acabei tendo com professores negros na minha formação. Chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Bom, eu sou Rafael, eu sou transmasculino, né? E eu acho muito importante dizer a minha identidade, porque cada identidade vai ser atravessada de um jeito diferente nas escolas, sabe? E a minha trajetória na escola, na verdade, começa de todo momento da escola. Eu estava pensando assim, não só quando a gente transiciona, né? Mas começa desde sempre. Então, ser aquele aluno que fica excluído, que é esquisito, que não faz tantos amigos, né? Que não tem aquele afeto, que não tem aquela proximidade com as outras crianças. E eu acho que isso começa desde lá, por coisas que quando você é criança você não é capaz de perceber. E muitas vezes esse estranhamento, né, das outras crianças, eu pelo menos já fui agressivo várias vezes respondendo a algumas implicações com os meus colegas. Quando eu tinha em Campinas, como eu disse, eu era meio agressivo, né? Eu respondia essas violências sendo agressivo, sem entender o que é que estava acontecendo. E aí, em algum determinado momento, eu deixei de ser uma criança agressiva, comecei a ser um pré-adolescente muito tímido, muito quieto. E indo para o ensino médio, eu estava sentindo aquela sensação de que você não é nada, de que tem alguma coisa que não se encaixava. Eu sentia isso, tinha alguma coisa dentro de mim que não se encaixava. E o que eu acho triste é que era para ser um momento muito lindo dentro da vida de uma pessoa trans, você descobrir que você é trans, sabe? Que o sentimento é um sentimento muito gostoso, você começar a perceber que você é outra coisa, que você tem um mundo agora para experimentar. Mas a escola e os preconceitos da escola e da família também, mas que eu não vou falar porque não é o tema daqui, mas a escola, ela tira a nossa oportunidade de passar por isso e como uma forma positiva, como um sentimento positivo. E aí você vai... Eu fui tentando usar as roupas que eu gostava, usar as coisas que eu gostava, os pronomes que eu gostava, né? E aí começam as violências, assim. Então eu era um aluno muito bom na escola, os professores me amavam, né? Muito bom, enfim. Os professores gostavam de mim e do nada eu comecei a ser um aluno ruim, um aluno péssimo, um aluno que tirava notas péssimas, minhas notas não mudaram tanto, assim. E é muito complicado, porque o preconceito ele pode vir da sua relação com os colegas, e existe sim, existe o bullying, a exclusão, e eu acho que isso vai depender muito da trajetória de cada um, mas pra mim foi ruim a relação com os meus colegas, eu não tinha muitos amigos e tinha um estranhamento, tinha assim piadinhas e negocinhos, e foi ruim também perder aquela proximidade que eu tinha com os professores, já que eu era um aluno muito quieto, muito tímido. Muitas vezes eu só tinha os professores para conversar e perceber esse afastamento foi muito difícil. Mas eu acho que a parte que mais pega um aluno trans, ou que me pegou, mesmo que indiretamente, é a gestão escolar. A equipe de gestão escolar, a coordenação, a direção, os funcionários, porque
eles podem decidir acabar com a sua vida. Eles podem decidir te perseguir, não deixar você usar os banheiros, não deixar você ser tratada pelo seu nome. Eles podem decidir que você não pode se relacionar com as pessoas que você quer se relacionar, enquanto os outros alunos estão podendo fazer o que eles quiserem. E eles vão pegar uma atitude sua para te distorcer, para te tirar. E eles abafam, eles ficam em cima dos professores que querem tratar desses assuntos. Eles ficam em cima dos alunos. Então, na minha escola, teve vários alunos trans que foram expulsos da escola logo nos primeiros meses assim, de aula, né, que era só ensino médio. Então, eles expulsavam vários alunos trans por motivos poucos, assim, que não eram suficientes. Enquanto você expulsava um aluno trans porque ele matou muita aula, tinha aluno cis que nem ia nas aulas, sabe? Que nem, enfim, que assediava a aluna, que não sei o quê, e eles estavam lá, tranquilos, né? A escola, ela produz e reproduz essas desigualdades na medida em que ela, por vezes, inviabiliza essa demanda. Então, quando a escola adota um discurso de dizer: aqui não somos racistas, aqui nessa escola não existe violência de gênero, né? Ela, na verdade, já está admitindo que o problema está ali e está sendo negado. Porque se esse problema faz parte da sociedade, isso vai estar presente em qualquer núcleo social, inclusive na escola. Então, quando a escola opta, primeiro, por não trabalhar intencionalmente essas desigualdades, ela acaba reproduzindo-as, né? Quando essa escola não faz uma formação adequada para adultos da escola, para que eles conheçam essas desigualdades, entendam por que o racismo se difere, por exemplo, de uma situação de bullying, ou se difere, por exemplo, de uma homofobia, né? Então, é preciso compreender esses fenômenos para poder agir diante deles. Então, quando ela não age na prevenção, né, trabalhando antes, e também quando acontecem os problemas e a escola não tem formação adequada para fazer um manejo adequado, ela às vezes acaba até piorando o problema, né? E nesse sentido, ela produz cada vez mais violências. Eu percebo uma pequenina mudança lenta. Então, eu vejo sim mudanças. Acho que a gente começa nas escolas de educação básica, né? Num movimento muito grande na virada do século, né? Por trabalhar essa dimensão socioemocional, né? E avançando agora, a gente tem escutado bastante também sobre educação antirracista. No entanto, a questão de gênero na escola é um grande tabu, né? As pessoas guardam muitas reservas pela maneira como isso vai ser trabalhado, né? Acreditando que essa seria uma pauta familiar, o que é em si um grande engano, porque quando a gente olha os índices de violência com menores, com crianças, né, com pré-adolescentes, as violências na grande parte acontecem em casa, em grande parte por familiares. Então não dá para a gente dizer que a família tem condições de lidar com essa questão, que é inclusive de saúde pública, né, quando a gente pensa a dimensão da sexualidade. As mudanças, elas têm acontecido, mas novamente não por meio de uma política pública, elas têm acontecido de maneira muito fragmentada e muito voluntária, o que deveria ser um problema, né? Então, vou dar um exemplo. A gente está falando aqui de uma universidade pública, a Unicamp. Há um pouco tempo atrás, colocaram na Faculdade de Educação um banheiro multigênero, né? E a comunicação desse banheiro foi feita por meio de um e-mail. E foi assim surpreendente a quantidade de respostas que tiveram aquele e-mail, né? Dizendo: poxa, parabéns pela iniciativa, muito bem e tal, né? E eu ficava pensando, mas isso é o básico? A gente tem que parabenizar o básico, né? Mas parecia que para aquelas pessoas era uma novidade, uma surpresa muito grande. Então, vamos celebrar, né, que isso tem chegado até nós, mas a gente não pode se contentar com essas pequenas conquistas, porque elas são de fato pequeninas, né? Ainda mais diante dessas desigualdades que estão ancoradas aí
nessas violências estruturais. Então, é um universo que a gente precisa enfrentar cotidianamente. Então, pequenas mudanças são bem-vindas, mas a gente tem que continuar mirando nas grandes mudanças também. Eu acho que a escola está menos preparada para lidar com a gente, assim. Eu acho que a escola é mais difícil. A escola é um local de disputa, né? Então, a universidade também. Mas a escola, ela tem se tornado esse lugar de não podemos deixar as nossas crianças entrarem em contato com esse tipo de conteúdo, né? Apesar de que as crianças da escola são trans, então não é uma questão de entrar em contato, né? Mas enfim, tem essas questões. Eu sinto que é assim, a universidade, ela não tem espaços nem pessoas preparadas para lidar com pessoas trans. Isso é óbvio. Existe muita transfobia aqui dentro. Você chega aqui, as pessoas não vão trazer o básico de você, vão te tratar com estranhamento, sabe? Então, toda vez que eu vou para um outro espaço na universidade, tem aquela coisa, as pessoas te encaram, te olham, sabe? Você vai usar um banheiro, as pessoas trans são sim expulsas de dentro dos banheiros dentro da universidade, apesar de ser mais raro, sabe? Existe essa vigilância em cima da gente. O que a gente está fazendo? O que a gente está comendo? Sabe? Para onde a gente está andando? Você passa, as pessoas te encaram. Se você tem um professor numa aula, ele vai saber o seu nome. Principalmente se você for um aluno que minimamente conversa. Ele vai saber onde é que você está. Porque eu sinto que as pessoas te vigiam e ao mesmo tempo te desrespeitam, sabe? E aí quando você chega com uma proposta de vamos mudar, vamos conversar, vamos tentar mudar isso, vamos tentar fazer de um jeito diferente, existe uma resistência muito grande. Teve várias vezes que eu fui num médico ou que eu vim para as aulas e eu simplesmente não queria, tava de saco cheio, eu não queria passar por nenhuma transfobia, nenhum tipo de problema, nenhum estranhamento. Então, coloca a roupa mais larga que eu tiver, enfim, vem de cabeça baixa e sai de cabeça baixa, só passa, sabe? E não fala nada, não fala com ninguém, não abre a boca, porque se eles ouvirem sua voz, eles também vão ter mais pistas para saber que você é trans, né? Então, dependia muito, eu acho que do meu estado, assim, se eu ia me esconder ou se eu não ia me esconder também. Mas eu fui percebendo, eu estou no meu último ano da faculdade, estou acabando, e eu fui percebendo que eu tive estratégias muito bem pensadas, mesmo sem que eu tivesse pensado elas, para realmente extrair o que eu preciso dos espaços, né? Então, eu fui muitas pessoas aqui dentro. Mas teve algum determinado momento da minha trajetória na universidade que eu comecei a me perder, sabe? Porque eu fui deixando pra lá, mais 5 segundos, quando eu vi tinha passado muito tempo. E quando eu vi eu já não tava mais usando as roupas que eu gosto de usar, não tava mais falando, sabe? E eu acho que tem um babado de você ser trans e você tá em locais que os seus não estão, que é você consegue modificar o espaço só pela sua presença, as pessoas começam a pensar, sabe? E isso é muito cansativo, mas eu acho que é algo, né, que acontece, só que eu percebi que eu estava mudando os espaços, mas os espaços estavam me mudando. Então, quando eu me tocava, eu estava aceitando coisas que eu não aceitaria. E isso foi uma virada de chave ao longo da minha trajetória, que foi, tudo bem, eu posso ser estratégico de vez em quando, mas tem um limite. Mas vou dizer uma coisa para vocês, se fosse só o esquisito que chegasse até nós, a gente ainda poderia levar. Mas a questão é que se formam realmente violências, né? Então, violências desde o banheiro que eu posso usar ou não, se eu me identifico ou não, até se alguém vai ser hostil comigo na sala de aula ou no laboratório, né? Se a maneira como o professor trata a mim
que eventualmente posso ser uma pessoa LGBT, né? Ou ao meu colega hétero, é diferente, né? Então, essa violência ela pode ser sintonizada por muitos canais e é por isso que ela é extremamente cruel, né? A gente costuma dizer que um problema também escolar que a gente pesquisa muito, que é o bullying, que grande parte da difícil tarefa de lidar com ele é pela frequência que ele tem. Então acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois. Olha, eu vou dizer para vocês que as violências estruturais elas acontecem diariamente, né? Então o acúmulo de sofrimento, de construção da própria identidade. Então se eu tenho alguém me dizendo 4 ou 5 anos de graduação que eu não sou competente o suficiente, olha, no fim eu meio que acabo achando que é isso mesmo, viu? Se não completamente, mas isso acaba me influenciando quando eu for fazer uma entrevista, né? Quando eu for concorrer a um cargo de pesquisa, por exemplo. Então, isso tudo é de fato bastante cruel, né? E é uma pena que a gente, depois de tantos avanços na nossa civilização, descobertas, tecnologias, né? A gente ainda sustente modos de conviver extremamente selvagens, né? É uma triste constatação. Ser uma pessoa trans aqui pra mim é abrir um mar de possibilidades, assim. Apesar de todas as merdas que a gente passa aqui dentro, pra mim, eu vejo isso como, já que estamos aqui, vamos fazer acontecer, sabe? E eu acho que eu, Rafael, transmasculino, dentro da universidade, fazendo um curso de licenciatura em Ciências Biológicas, além da potência de me tornar professor e poder ser um professor trans, eu tenho a possibilidade de alterar as concepções científicas pela minha própria presença. Então, até outro dia, e ainda hoje, a biologia prega que homem XY, homem tem testículo, homem tem pênis, não sei o quê. E ela trata isso como se fosse um fato biológico, até hoje, em muitos lugares. Na maioria dos locais, na verdade. E eu estar aqui dentro, eu acho que quebra, rompe isso. Eu sou um fato. Eu existo como um fato. Muitas vezes eu senti que eu precisava provar que eu existia. Mas aí eu lembro que eu não preciso provar que eu existo, eu só existo, sabe? E eu sinto que ter a possibilidade de estar aqui dentro e alterar essas concepções da ciência, não só de produzir ciência para pessoas igual a mim, sabe? A gente precisa de ter pessoas trans na medicina que vão desenvolver terapias, que vão desenvolver cirurgias melhores. Pessoas trans na fono, pessoas trans em toda a área da saúde, pessoas trans na biologia, pessoas trans nas ciências humanas, construindo ideias, construindo discursos, diálogos. E para mim, eu estar aqui dentro do curso de biologia é algo excelente. Eu posso fazer perguntas que nunca antes foram feitas e acabar com ideias que foram estabelecidas como fato, como norma, que não fazem sentido. Então, não, o homem não é X isso, a mulher não é XX, sabe? Dá pra acabar com todas essas coisas, assim. Eu acho que tem uma potência, acho que tem uma potencialidade para inovação científica. É possível criar novas possibilidades, tanto de se fazer ciência, quanto de descobrir novas coisas, tanto de acabar com ideias erradas de um passado, sabe, que são perpetuadas até hoje. E a gente, estando aqui dentro, vamos fazer isso como já estamos fazendo e vamos continuar fazendo. E nesse conceito, assim,
nesse conceito não, nesse momento de aprovação de cotas trans, eu acho que muita coisa vai mudar nos próximos anos. Muita coisa já mudou. Eu entrei aqui em 2021. Muita coisa já mudou daqui pra cá. E muita coisa vai continuar mudando. E apesar de terem aquelas pessoas que não gostam da mudança, como eu disse, a gente é um fato. E a gente está aqui é um fato. E vai continuar acontecendo e a gente vai passando por cima, assim. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri. O conceito de interseccionalidade, ele dá conta de uma sobreposição de violências, né? É o entrecruzamento de várias violências. Então, quando a gente pensa que eu sou uma pessoa branca, eu tenho aí muitos privilégios, mas o fato de eu ser mulher me coloca numa condição de vulnerabilidade. Se eu fosse uma mulher preta, eu teria a minha sobreposição de gênero com classe. Se eu fosse uma mulher preta bissexual, por exemplo, certamente o fato de eu estar fora desse padrão, né, também me coloca num lugar mais frágil. Mas para além de somar uma coisa com a outra, a interseccionalidade ensina a gente que esse sujeito que sobrepõe as violências, né, ele dá conta, ele precisa sustentar um sofrimento muito diferente, né, e que precisa ser visto nessa singularidade. Quando a gente olha para a interseccionalidade e pensa nesses grupos minorizados, a gente vai lembrar que muito facilmente existem essas intersecções, né? Então, a gente passou há pouco pelo massacre no Rio de Janeiro, né? Com mais de 120 mortos. A gente está falando de uma região periférica, né? Então, eu tenho ali uma questão de classe, também estamos falando de uma questão de raça, quando a gente olha, né, a raça das pessoas que morreram. Então, essa interseccionalidade vai mostrando, né, para nós que esses sofrimentos eles podem ser potencializados, né, agravando ainda mais a agonia, né, que essas pessoas podem viver ou cotidianamente ou também em momentos específicos. Cara, eu não sei, eu não acho que é uma coisa que um dia você acorda e se dá conta, assim, que existe. Mas eu acho que na verdade é uma coisa que você custa acreditar que existe, talvez. Porque assim, racionalmente eu acho que até hoje não faz sentido pra mim. Mas teve um dia assim que eu acordei e percebi que talvez eu fosse diferente. Eu acho que quando eu tava na pré-escola, na verdade, na minha sala todas as crianças eram brancas e a professora também. E aí um dia eu cheguei em casa e minha mãe contou isso pra mim, né? Porque eu não lembro de maneira alguma. Ela falou que eu cheguei pra ela e falei assim: mãe, por que a gengiva de todo mundo é vermelha e a minha é marrom? E a minha mãe olhou assim, que ela não tinha uma resposta pra isso. Mas eu acho que desde pequena eu já entendia que, não sei, acho que eu não me via naquelas outras pessoas. Mas e conforme você vai indo, né, tipo, avançando na sua carreira acadêmica, que seja, você percebe que as pessoas ainda não parecem com você. E você pensa que no ensino médio vai ser diferente, na faculdade vai ser diferente. E não é. Mas eu acho que o que a gente pode dizer é que, por mais que hoje não seja, e por mais que a gente não se veja nesses espaços, a gente ainda tem que ocupá-los. E eu acho que para quem está entrando, a mensagem que fica é essa. Que mesmo que você não se veja hoje, você tem que continuar seguindo em frente. Não só por você, mas por todas aquelas que ainda vão vir depois de você. Para garantir que elas tenham em quem se espelhar. Então, eu acho que é nisso que você tem que pensar, talvez. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da graduação, porque você entra com um plano, com um sonho, e às vezes é muito difícil você se imaginar realizando esse sonho e atingindo aquela meta quando você não vê
ninguém parecido com você que tenha chegado lá antes. E conforme você vai crescendo e vai prosseguindo, você sabe que essas pessoas existem, mas mesmo assim elas não são citadas, elas não são mostradas. E essa ausência de referencial às vezes é muito prejudicial. Eu acho que não só pra gente que já tá aqui, mas principalmente para as pessoas que ainda não chegaram aqui. Então é muito difícil você se imaginar pertencente a um lugar que você não se reconhece. Então, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. Eu acho que sim. E eu acho que principalmente na academia a gente tem que levar muito isso em consideração. Principalmente quando a gente conhece pessoas novas e tá em ambientes novos. Então, quando você entra num laboratório ou começa a conversar com um novo grupo de pessoas, você não sabe muito bem como as pessoas vão reagir ao conhecerem todos os lados de você. Então tem algumas coisas que você deixa em segundo plano e vai sentindo o terreno, vai sentindo o clima até que você sente segurança de contar. E eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque você nunca sabe como as pessoas vão reagir, às vezes a reação pode ser negativa. Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente aqui, eu acho que a gente está num lugar um pouco mais politizado, acho que a gente pode dizer assim. E mais aberto também para as diferentes vivências que as pessoas possuem e as diferentes formas que as pessoas experienciam a vida. Assim, não só o amor e a afetividade, mas a vida como um todo. E eu acho que aqui, pelo menos entre os pares, você consegue se reconhecer e se conectar de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que há sim mais essa abertura pra gente conversar e a gente dividir essas vivências e as nossas experiências, assim, no dia a dia, na universidade e nas nossas vidas sociais, assim, também. As vozes que ecoam pelos corredores, agora também nesse documentário, são muito mais do que histórias individuais. São vivências de um país em transformação. Cada relato mostra que a diversidade não é somente uma pauta, mas uma força que resiste, educa e transforma. Da escola à universidade, aprendemos que o conhecimento só é completo quando inclui todas as vozes. Reconhecer a desigualdade é só o primeiro passo. Agir para superá-las é a força que deve mover a educação. As vozes também que escutamos aqui também falam sobre o silêncio, dos momentos em que ser diferente significou ser excluído, ter medo ou esquecido. Mas nelas há algo que permanece, o gesto de continuar existindo, estudando, ensinando, sonhando. Porque apesar de tudo, a educação segue sendo um espaço de disputa e de esperança, o lugar onde a vida insiste em florescer mesmo quando o solo ainda não é fértil.